Marcelo Santana foi apresentado na Curuzu e a gente vai trazer aqui um resumo dos assuntos que ele debateu nessas mais de 1 hora de entrevista coletiva e de rodada de perguntas que ele respondeu, tanto dos jornalistas que estavam presentes na coletiva, como também dos torcedores que perguntaram no chat da TV oficial do clube. Antes de mais nada, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o like no vídeo, ative o sino das notificações e não perca os nossos conteúdos, porque isso ajuda muito a gente a continuar crescendo cada vez mais. A gente está bem próximo da marca de 50 mil inscritos e eu conto demais com o teu apoio, torcedor. Se você gosta do canal RS Live Sport, se você gosta dos conteúdos que a gente coloca aqui, das notícias, das informações, dos vlogs, das entrevistas, eu peço muito esse teu apoio para que a gente possa crescer cada vez mais e chegar aí nessa meta tão importante, metade da placa, inclusive, né? Então, se você puder nos ajudar, agradeço a você imensamente. Bem, vamos lá então. Na coletiva de apresentação do Marcelo Santana, ele afirmou que seu principal objetivo no Paysandu é o acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro. Mas ele também ressaltou que o clube vai disputar outras competições, como o Campeonato Paraense, Copa do Brasil, a Copa Norte. Enfim, né, o Paysandu tem um ano cheio de competições aí pela frente. Ele disse também que pretende aplicar uma gestão profissional com metas claras, com um planejamento estratégico e cortes quando necessário. Ele até falou o seguinte: vou cumprir a folha que me der, mas vou cobrar para que ela seja cumprida. É um recado claro à diretoria do Paysandu para que ela honre com seus compromissos, né? Se está estipulando uma folha em tal valor, então essa folha ela tem que ser cumprida e a diretoria tem que arcar com os compromissos, ou seja, pagar em dia essa folha. O Santana também destacou que, por ter sido presidente de um clube antes, né, no caso presidente do Bahia, ele entende bem a importância de integrar todas as áreas: futebol, financeiro, estrutura, base, comercial, todos os setores atrelados ali em prol do sucesso da temporada. Não somente investir no time, mas montar um modelo de negócio sustentável. Realmente é a primeira vez que eu vejo um dirigente falar dessa forma, incluindo os próprios dirigentes que fazem parte há bastante tempo no Paysandu, que não tinham essa visão e que o Marcelo Santana agora vai trazer para dentro do clube. Agora, falando mais sobre esse planejamento do elenco e do orçamento para a próxima temporada, o novo planejamento prevê um elenco reduzido e mais enxuto. Cerca de 30 jogadores, entre profissionais e jovens da base, devem formar o grupo na próxima temporada. E o porquê disso? Por causa do cash, do recurso, do dinheiro. O Paysandu não vai ter tanto dinheiro para poder fazer um elenco com 35, 40 atletas. É claro que a média é 30, mas essa média pode aumentar, né? Pode de repente chegar a 32, 33, 34 atletas, depende muito do orçamento do clube. Ele inclusive disse que há 17 atletas com contrato no Paysandu atualmente. 10 do profissional, perdão, 6 da base e 1 emprestado. Entre eles estão nomes como Rossi, Matheus Nogueira, Edilson, Heberson, Leandro Vilela, Marlon e outros. Com relação ao Rossi, tem um assunto relacionado a ele lá na frente, um pouquinho aqui no vídeo. A gente vai chegar nesse assunto relacionado a Rossi. A remuneração, essa parte eu achei muito interessante. A remuneração desses atletas vai estar alinhada ao desempenho do jogador. Ou seja, praticamente não vai adiantar ter contrato. O jogador vai precisar mostrar vontade de continuar no Paysandu, entregar o desempenho compatível, claro, e respeitar o orçamento do clube. Se não atender a esses critérios, dificilmente vai haver aí a contratação ou a renovação desses atletas. Sim, renovação, porque alguns atletas podem permanecer no Paysandu. E isso vale também para os atletas que estão no clube, para esses 17 que estão atualmente no Paysandu. Ele inclusive falou que a gestão do clube admite que há jogadores com salários acima da nossa capacidade, no caso as palavras do que ele disse, né? Acima das capacidades do Paysandu, e que é preciso ajustar os vencimentos de acordo com a nova realidade financeira. Ou seja, esses atletas que vão permanecer no Paysandu, eles precisam entrar em algum tipo de acordo para poder permanecer no clube. Caso contrário, ou eles serão emprestados ou terão os seus contratos rescindidos.
A ideia também é de dar mais espaço e valorizar as categorias de base. Segundo Santana, jovens formados no clube terão mais chances por serem financeiramente mais viáveis e por poderem gerar interesse do mercado. É aquela coisa, a gente sabe que tem visão. Tem muito atleta bom na base do Paysandu, só que não é trabalhado, não é lapidado. E aí acaba se perdendo no meio do caminho. Então o Santana tá certo nessa visão, de olhar para esses atletas da base e falar, poxa, eu tenho aqui uma pedra a ser lapidada que pode render bons lucros lá na frente. E que pode me ajudar agora também na temporada. Então tá corretíssima a análise dele. Agora com relação à estrutura, a análise e profissionalização do Paysandu. Santana abriu o processo seletivo para montar um departamento de analistas de dados e de mercado, algo que indica uma tentativa de profissionalizar ainda mais o clube e modernizar a forma de observação e contratação de jogadores. Inclusive o Cauê, que estava, né, no Paysandu como analista de mercado, ele não permanece no Paysandu, inclusive até postou um stories, né, se despedindo de Belém. Ele deixa o Paysandu e essa área agora fica aberta. Como o Santana já falou, abriu agora a vaga para analista de mercados, né? Podem mandar currículos para o Paysandu. É basicamente isso. E a intenção dessa situação, né, de abrir esse processo seletivo, é cruzar o olho humano, né, o scout tradicional, com a análise de dados, com os números, de forma a identificar atletas que entreguem performance consistente e que caibam dentro do orçamento do clube. Porque não adianta nada você trazer um atleta que seja interessante, mas que seja pesado para o clube, ou um atleta que é barato, mas que não entrega aquilo que o clube precisa. Então tem todo esse cuidado, né? É uma visão mais híbrida, uma versão mais atualizada, moderna dessa gestão do futebol. Agora, vamos falar sobre a situação do Rossi, né, que engloba outras situações de outros atletas que estão englobados dentro do Paysandu. O que o Santana disse a respeito do Rossi? Um dos pontos que mais chamou a atenção foi a fala sobre Rossi. Ele foi perguntado, inclusive, pelo jornalista José Maria Trindade, né, dando crédito de quem fez a pergunta. O Rossi foi o principal investimento do Paysandu nessa temporada de 2025. E o Santana foi claro, ele disse assim, mesmo com o contrato vigente, a permanência dele dependerá de 3 fatores principais: vontade do jogador, equilíbrio entre custo e benefício, que é aquela situação que eu falei ainda há pouco, né, do investimento e da entrega do atleta, e também sobre a capacidade financeira do Paysandu para mantê-lo em 2026. Segundo o dirigente, não é privilégio do Paysandu cobrar mais de atletas de maior visibilidade. A lógica será a mesma para todo mundo. Critérios objetivos de renovação e piso justo de performance. Em 2025, o Rossi atuou em 36 jogos pelo Paysandu com 12 gols marcados e 6 assistências, mas o clube vai ponderar essas estatísticas junto com os custos antes de definir a continuação com ele ou não. Eu, sinceramente, acho muito difícil o Rossi permanecer no Paysandu. Já havia uma vontade, inclusive, dele não ficar. Ele não jogou as últimas partidas do Paysandu na Série B do Campeonato Brasileiro, né? Inclusive, falam que o Rossi não possuía aquela figura de liderança que era necessária ter no vestiário. Então, assim, é bem difícil a situação. O Rossi é o salário mais caro do Paysandu. Para ele ficar no Paysandu, ele vai ter que concordar com uma redução salarial. E há também informações de que o Rossi não vai abrir mão dos valores que ele tem direito a receber na sua rescisão contratual. Então, a situação do Rossi é uma situação tão complexa que pode virar um novo Keffel, digamos assim, só que com valores bem mais altos em relação a esse jogador que chegou ao Paysandu em 2023. Então, é uma situação lamentável, mas vamos torcer para que o clube consiga resolver aí da melhor forma possível. Agora sim, gente, o que pesa a favor de Santana nessa temporada, né? Eu falei no meu vídeo de anúncio dele, né, quando o clube anunciou que ele seria o novo executivo de futebol, que ele seria um nome interessante para o que o Paysandu precisa ter agora, né? O Santana, ele tem essa experiência, né? Ele foi presidente do Bahia, passou pela função de executivo de futebol em clubes da Série A e da Série B, então ele tem uma bagagem.
né? Ele tem essa bagagem, ele tem essa experiência de gestão de futebol, que é muito importante para isso, e também ele tem essa experiência de mercado. Ele sabe como abordar o mercado, principalmente no elenco que precisa ser montado a custo-benefício, como é o caso do Paysandu. Então, basicamente é isso. Ele tem também essa visão de longo prazo que precisa e também de fazer o clube se tornar autossustentável, né, com um plano nas categorias de base, um orçamento controlado, análise de dados e valorização da base, né? A base é a mina de ouro do Paysandu, não somente do Paysandu, de outros clubes também. E infelizmente o Paysandu não tem aí olhado com tanto carinho para a base como deveria olhar. Bora ver se isso vai mudar agora nessa temporada, principalmente com a chegada do Marcelo Santana. E o objetivo, claro que existe agora, que é conquistar esse acesso para a Série B, conquistar logo, aproveitar que a Série C desse ano ela é a última que vai ser disputada nesses moldes que nós conhecemos, com 20 times, aí classifica aqueles 8 primeiros para o quadrangular, e aí tem o quadrangular, porque a partir de 2026 vai mudar a competição, vai mudar o regulamento. Então, ela tá teoricamente mais fácil, ainda mais porque agora só caem 2, não vai cair 4. Ela tá teoricamente mais fácil, mas mesmo assim tem que tomar todo cuidado. E a questão do técnico, né, do Paysandu, que já foi contratado, já foi resolvido. E todos os detalhes também que precisam ser aí analisados, que precisam ser analisados pelo clube, né? O Júnior Rocha, ele chega ao Paysandu para ser esse técnico responsável pela volta do time para a Série A, para a Série B, perdão, e tentando, claro, fazer com que esse time consiga se reconstruir, porque o Paysandu vai ter que reformular o seu elenco praticamente do zero. Praticamente do zero. Agora, os principais desafios que o Santana vai ter vai ser justamente esse corte de custos na renovação que pode haver com os atletas. E detalhe, algumas renovações podem desagradar o torcedor. De atletas que, no ponto de vista do torcedor, podem não permanecer do Paysandu, devem não permanecer, mas o clube pode precisar por uma questão de salário. Então, é uma situação que, enfim, pode acontecer. Assim como também os medalhões, digamos assim, os medalhões, os nomes tradicionais podem deixar aí o futebol. Além disso também, a dependência de performance para salário. Isso daí vai ser uma pressão principalmente nos jogadores mais jovens, que vão ali se esforçar, claro, fazer de tudo. São jogadores que possuem qualidade, é claro, mas a gente sabe que a pressão ela acaba sendo maior nesses atletas que estão começando a trilhar o seu caminho dentro do futebol profissional. A pressão imediata pelo acesso. Ele sentiu na pele isso hoje, quando abriram espaço para a pergunta dos torcedores que estavam acompanhando a live na Papão TV. Ele sentiu na pele isso hoje. Sentiu na pele. Ele sabe que a pressão maior é para conquistar esse acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro. E, principalmente, recuperar a confiança do torcedor. O torcedor do Paysandu tá chateado com o time, tá chateado com a diretoria, tá chateado com a gestão. E fazer com que esse torcedor não se chateie mais e volte a acreditar no time vai ser um dos maiores desafios que o Marcelo Santana vai ter. Mas ele tem um ponto a seu favor. Ele sabe e entende a necessidade que o torcedor sente de querer subir logo para a Série B. Então ele entende isso, ele sabe como é, ele tem essa vivência, ele tem essa experiência com trabalhos com times de massa, então é uma coisa que ele vai saber dosar, pelo menos eu acredito que ele vai saber administrar. Mas realmente vai ser uma situação que no início vai ser bem difícil, mas quando os resultados começarem a aparecer, aí certamente o time vai começar a ser abraçado novamente pelo torcedor. Agora, claro, esse passo que o Paysandu deu na contratação do Marcelo Santana é um passo bem racional. Na minha opinião, foi bem acertada a decisão de contratá-lo para ser o executivo de futebol. O Van Dijk vai ser o gerente de futebol, ter a figura de um grande ídolo, de uma grande personalidade do Paysandu como gerente de futebol ali, fazendo essa ponte entre a diretoria e os jogadores. E o Van Dijk tem experiência, é um cara muito político, é um cara muito sensato. Isso também pode contar positivamente aí dentro desse planejamento do futebol do Paysandu. E, além disso também,
a gente pelo menos já sabe que teremos aí uma grande reformulação em diversos setores atrelados ao futebol do Paysandu. Não somente dentro do futebol, mas em outros setores que estão aí também ligados ao futebol. A gente já sabe da informação de que o Silvano Austrália, preparador de goleiros, não vai permanecer no Paysandu. Para o seu lugar foi contratado o Emerson. O Emerson, que foi goleiro do Paysandu em 2015, 2016, ele foi contratado novamente pelo Paysandu para ser agora o preparador de goleiros. Ele estava no Coritiba e agora no Londrina, perdão, e agora ele chega para ser o novo preparador de goleiros do Paysandu para trabalhar ao lado do Ronaldo Willis. Mas a reformulação não vai parar por aí. Outras reformulações, outras peças podem ser mexidas nesse tabuleiro. A gente vai aguardar e acompanhar de perto, claro, tudo isso. Agora eu quero saber a tua opinião, torcedor bicolor, o que você achou das falas do Marcelo Santana, das falas do novo executivo de futebol do Paysandu. Coloca a tua opinião aqui embaixo e, por favor, se inscreva no canal, deixa o like no vídeo, ative o sino das notificações e não perca os nossos conteúdos.